Se somos tão malignos, do que nós precisamos? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, se tiver baixo, vocês me avisem, né? Acho que saiu baixo esses dias aí, e a gente não tá, eu tô falando aqui, não tô me ouvindo, né? Então vocês me avisem aí, tá bom? Vamos lá. Salmo 36. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus. Salmo 36, verso 1. Essa é a descrição humana, é a descrição bíblica sobre o ser humano. Que o ser humano, ele é inclinado para o mal. Se o ser humano é inclinado para o mal, e é isso que o salmista aqui no Salmo 36 vai falar, ele precisa do quê? O que nós precisamos? Ora, primeiro, a gente precisa, tendo essa concepção, a gente precisa do Evangelho. E o Evangelho, ele começa então expondo o pecado humano. Gente, todo dia, né, eu recebo perguntas sobre como ter um casamento abençoado, como criar filhos. E como eu vejo os pais, os homens modernos, sempre em busca dos métodos e mais métodos e mais métodos. Métodos para criar filhos, dicas de relacionamento. E aí, tem um livro, quando eu era garoto, de casamento, As Linguagens do Amor. Você já leu isso aí? É uma porcaria, tá? É psicologia aquilo ali. É psicologia não tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver. E não tem base nenhuma o que eles falam. É que a gente não aprendeu, sabe, a questionar as coisas, como por exemplo a teoria do temperamento. Tem um pouco a ver com isso, né? Sanguíneo, fleumático. As pessoas não aprenderam a questionar as coisas. Vão aceitando qualquer besteira que vai sendo dita por aí. Então, aí procuro em vários e vários lugares. Eu fico olhando para a minha vida, meu casamento e meus filhos. Como que a minha vida tem sido conduzida? Tem sido conduzida tanto na minha família, na minha igreja também, e com os meus filhos, com a minha esposa. Basicamente, a partir desse preceito aqui, ó, há uma voz de rebeldia em mim. Que nós somos malignos. É impressionante como que ter essa noção de que somos pecadores, primeiro, diminui as brigas, é impressionante. E nos leva a nos acertar muito rapidamente, porque se nós temos essa convicção de que nós somos malignos, de que nosso coração é enganoso, ele nos engana, nós sabemos que muitas vezes, numa conversa, nós, ali numa disputa entre eu e minha esposa, eu estou sempre puxando sardinha para o meu lado e ela sempre puxando para o lado dela. A gente já começa a conversa já sabendo disso. Então, já sabendo disso, nós sabemos que nós podemos estar mentindo ali. Mentindo para nós mesmos e para o outro. Essa noção de pecado, de que somos pecadores e que o Evangelho genuíno oferece, o Evangelho genuíno ele mostra isso. O falso Evangelho não, só fala de amor, consolo. Mas o genuíno Evangelho, ele nos mostra quem somos, quão malignos nós somos e o quanto que isso é fundamental. Essa percepção de pecado é fundamental para você ter um casamento feliz, para que você eduque os seus filhos corretamente, para que você viva na igreja. Por que muita gente não pode viver bem em nenhuma igreja? Porque eles se acham o máximo. Eles só veem os pecados dos outros, eles não veem os seus. Não veem. Não veem. E por isso, obviamente, a igreja é sempre imperfeita para eles. Eu não estou falando aqui de falsas igrejas, tá? Falsas igrejas devemos correr delas. Mas mesmo boas igrejas são terríveis. Mesmo bons pastores são horríveis. Os melhores pastores são horríveis. Porque somos pecadores. Olhe para a Bíblia, gente. Os nossos melhores heróis que eles fizeram. Pedro negou Jesus jurando. Então, nós somos difíceis. Mas essa noção de pecado, o quanto que essa noção de pecado, de que você é pecador, vai melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, na sua igreja. Se você o tempo inteiro tem problemas de relacionamento, o tempo inteiro com todo mundo, pode ter certeza, você não tem noção de pecado. Você está fazendo o que Jesus falou. Vê um cisco no olho do outro, mas não enxerga o seu. É claro que eu fico indignado, completamente indignado com as coisas que eu vejo de errado, e eu condeno, eu explico e falo isso é errado. Mas a gente só pode fazer isso no instante em que nos lembremos de que nós somos falhos e que devemos fazer inclusive isso, expor o erro por amor. Mas pessoas que não têm essa percepção de pecado
são chatas, terríveis, são murmuradoras. Saber que há uma voz de rebeldia em nós, saber disso é fundamental para que você tenha uma vida mais feliz e mais harmoniosa. O problema é que, durante muito tempo, você apenas ouviu pregaçõezinhas, né, sobre amor e nada sobre seu pecado. E por isso você não tem percepção de pecado. Outro grande problema é oriundo da psicologia. Para a psicologia, tudo é autoestima, autoestima, autoestima. Não pode falar não. No meu curso de criação de filhos eu explico isso em detalhes. É só, você é maravilhoso, maravilhoso. E obviamente isso inviabiliza que o evangelho chegue ao seu coração. O evangelho que diz que você é raça de víbora, pecador, que há uma voz de rebeldia no seu coração. Ter a percepção de que somos podres e malignos é fundamental. Gente, eu já falei para vocês aqui. Essa percepção, inclusive, que me ajudou a lidar com o que o povo chama de depressão aí. Né? É que eu não gosto de usar a depressão como é usado hoje, como doença. É real, sim. Pessoas podem ficar anos num período de profunda tristeza. Salmo 31 declara Davi assim. Eu só não gosto de usar doença, porque não é. Já expliquei aqui no meu vídeo Depressão é doença? E vou explicar isso no meu curso A Culpa é do Meu Corpo? Enfim, Davi ficou anos, diz o texto bíblico, e até o corpo dele definhava por conta da tristeza em que ele se encontrava. E eu também. Anos de uma tristeza muito grande. E tinha a ver com o quê? No meu caso, o pecado. Porque eu achava que eu merecia algo mais. Eu não merecia estar nessa cidade, eu merecia coisas maiores. Tá vendo? No fundo, faltava essa percepção profunda de pecado. É claro que eu já tinha me convertido, eu já tinha me reconhecido como pecador. Mas tá vendo como que a gente precisa aumentar o conhecimento de algo que a gente já sabe? Então, esse longo período que eu passei, de anos, sabe, uma tristeza tão grande, isso tinha a ver com isso, com uma falta de percepção de que eu era pecador. Meu amigo, eu não merecia estar aqui nessa cidade, eu merecia estar no inferno. Essa percepção de pecado trouxe alegria, trouxe gratidão. Saber que há uma voz de rebeldia em você vai mudar tudo na sua vida. Mas hoje, todas as vozes dizem o oposto, que vocês são o máximo, que vocês são espetaculares. Realmente, em Cristo Jesus, nós somos a imagem de Deus, não somos? Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos ama. Mas essa nossa imagem procede dele. Nós olhamos para o espelho e não nos vemos. Olhamos para o espelho e vemos Cristo. Essa é a nossa imagem. A imagem que temos de nós mesmos. É a imagem que Cristo tem feito em nós. Então, não é baseado em orgulho, mas é confiança nele. Ter a percepção de que você é pecador, de que há uma voz de rebeldia em você. Isso é fundamental para que você tenha um casamento melhor, crie filho de maneira correta. Se você entender seu filho é maligno, ele é depravado. Você vai ter mais convicção para ser firme com ele. Porque hoje, os pais não são firmes, são molengas com seus filhos. Não são firmes. Aí quando eu converso com algum pai, mas eu repreendo, aí eu vou ver a repreensão. Repreende nada. Não são firmes. Porque não tem essa convicção de que os filhos são pecadores. Há uma voz de rebeldia em nós. A implicação disso é, precisamos do Evangelho. Precisamos ouvir a pregação do Evangelho. Essa é a primeira implicação. Vou falar mais sobre isso amanhã. Mas precisamos ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é como espada que nos rasga e expõe que há esse clamor de rebeldia dentro de nós. Que inúmeras e inúmeras vezes você está agindo de maneira pecaminosa e nem nota. Sabe por quê? Porque o seu coração é melhor que os advogados do Lula. Para te defender, para dizer que você é inocente. Sim, é. E eu falo porque eu sei quão podre eu sou, quão maligno eu sou. Por isso, ouvir o Evangelho, o genuíno Evangelho, é o que você precisa para calar essa voz de rebeldia que há dentro de você. Por isso, ouça pregadores bíblicos, frequente uma igreja bíblica. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, confessamos os nossos pecados, clamamos a ti, tem misericórdia.
Que o teu evangelho seja pregado. Levante homens que preguem o teu evangelho. O teu evangelho que é capaz e suficiente e único capaz de rasgar o nosso coração e expor nosso podre. Como espada que divide, que expõe essa voz rebelde que ainda há em nós. Nós nos humilhamos diante do Senhor e clamamos, tem misericórdia de nós. Nós oramos que o Senhor nos guarde em mais um dia, abençoe nosso dia, cada irmão querido que está me ouvindo, onde eles estiverem. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja com eles. Livra-os de todo mal e os conduz à tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? E por sinal, foi ontem. Soltei um vídeo sobre o Justin Bieber falando por que os jovens cristãos hoje estão tão terríveis. Como ajudá-los? Assista esse vídeo, tem muito a ver com isso que eu acabei de falar aqui. Espero vocês amanhã. Deus abençoe.